Como ter mais empatia? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te ajudar a ter mais empatia, a ter relações mais saudáveis e mais duradouras. Então, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre empatia. Para quem não sabe, a empatia nada mais é do que a gente olhar o outro enquanto outro. A gente vai compreender ele sobre a perspectiva dele. A gente se coloca no lugar do outro, mas a gente não assume o papel dele. A gente tem essa nova habilidade para lidar melhor com o que vem desse outro, da gente também poder ajudar de uma melhor maneira, da gente entender aquele outro enquanto ele, entender a perspectiva dele em determinada situação. Não que a gente tenha que aceitar tudo que vem do outro, mas da gente entender. Ok, eu entendo, não concordo, mas seguimos dessa maneira ou de outra maneira, enfim. É como se a gente se colocasse mesmo no lugar desse outro. E é fundamental que a gente desenvolva a empatia para lidar com as pessoas ao nosso redor. Não adianta nada a gente não ter esse olhar. A gente tende muito a voltar para nós. Qual é a nossa necessidade, qual é o nosso desejo, qual é o nosso querer, qual é a nossa satisfação. Mas a gente não para olhar o que o outro precisa, como que o outro precisa. Numa discussão, por exemplo, a gente está ali brigando e querendo que ganhe a nossa perspectiva. Enquanto a gente não para ouvir o que o outro está trazendo de perspectiva, qual que é o olhar do outro sobre aquilo. E eu acredito que a empatia é fundamental para qualquer tipo de relação. A gente precisa trabalhar isso e desenvolver isso, por isso que eu trouxe esse vídeo para te ajudar, porque é uma característica fundamental das nossas relações. E eu sinto que a gente vem perdendo cada dia mais isso. E eu sinto que a gente vem perdendo cada vez mais isso. E eu acho que a empatia é crucial para as nossas relações, para a gente lidar melhor com as emoções, inclusive para entender melhor o que vem do outro. Nos ajuda, inclusive, a ter uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, da gente também ter uma troca melhor, de evitar discussões. Então, com a empatia, a gente só ganha. Mas como que a gente desenvolve a empatia? Primeiro de tudo, como eu falei, não é uma questão da gente se colocar no lugar do outro e viver o outro. A gente não precisa concordar com o outro, mas a gente ouve e a gente entende. Então, a primeira coisa que eu trago aqui é ter uma escuta ativa. O que eu quero dizer como escuta ativa? Estar atento de fato, atentar os ouvidos ao que o outro está te trazendo, ao que o outro está te colocando, o que você está vendo ali, o que ele está te trazendo, sem julgamento, sem certo e errado, sem pensar numa resposta. É ter uma escuta ativa, treinar os ouvidos para a gente ouvir o outro de fato. Se eu não me engano, tem até vídeo no canal sobre ouvir. A hora que acabar, vou deixar o link na descrição, você corre lá para ver, então nem vou me alongar muito. Mas ter uma escuta ativa é a primeira dica que eu dou para desenvolver a sua empatia. Segunda, tentar se colocar no lugar do outro. A partir da gente tentar ver com a perspectiva do outro, primeiro que a gente vai ter absorvido aquele conteúdo que ele trouxe numa escuta ativa e limpa, uma escuta dele, o que ele de fato trouxe, sem eu pensar em nada. E diante do que ele me trouxe, o que será que ele sentiu? Como será que ele viu isso? Isso vai te ajudar muito a entender a perspectiva dele. Então, até no filme da Malévola, eu vou trazer esse exemplo que eu acho que fica um pouco mais claro. A gente sempre falou e viu a Malévola como uma grande vilã. Mas quando a gente vê o filme dela, a gente entende as razões que levaram ela a ser quem ela é lá no futuro, nos filmes que a gente conhecia da Disney, né? Antes de conhecer a história dela por trás. E aí a gente começa a entender todas as coisas ruins que ela passou. Não que justifique ela se tornar uma pessoa má, não é isso. Mas a gente começa a entender. É aí que tá a empatia. Eu te entendo, eu te compreendo, eu sinto muito, mas não justifica você se tornar uma vilã, entende? Isso é a empatia. É fundamental que a gente tenha isso. Então, essas duas primeiras dicas eu acho que são a base também para você desenvolver a empatia e olhar talvez a situação por uma outra perspectiva, um outro ângulo. Terceiro, manter a mente aberta. O que eu quero dizer com isso? Como eu já adiantei lá atrás, é a questão de não ter julgamento, não ter certo e errado, não pensar numa resposta, tenha a mente aberta. Entenda o que aquele outro está trazendo. Às vezes a gente também traz como um ataque a nós.
E não, o que o outro tá trazendo é sobre o outro. Então, de ter essa mente aberta. Depois a gente pensa, depois a gente traz a nossa perspectiva. Mas na empatia, a gente primeiro traz a perspectiva do outro para dentro da gente. Quarto, seja curioso. Então, pergunte sobre essa perspectiva desse outro. Tente entender qual que é a perspectiva de fato desse outro. O que ele tem para te trazer. Quais foram as observações desse outro? Quanto mais detalhe talvez você tiver, quanto mais curioso você ser, mais fácil também é de você entender esse outro e até de, inclusive, talvez olhar por um outro ângulo uma situação ou um problema. Tenha isso em mente, né? De ser curioso, pergunte, questione, né? Traga para si esses questionamentos, enfim, até para aumentar o seu poder de reflexão. E por fim, a última dica, seja paciente. Não é de um dia para o outro que a gente vai ter empatia, não é de um dia para o outro que a gente desenvolveu isso, mas é possível desenvolver, é saudável desenvolver, e eu tenho certeza que as suas relações só tendem a crescer e a melhorar. A gente evita discussões, a gente evita brigas, a gente evita confrontos, a gente resolve as coisas muito mais rápido e a gente só tem a ganhar com isso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre a empatia, se é uma coisa fácil, é uma coisa difícil de colocar no dia a dia de vocês. Se vocês também tiverem alguma dúvida em relação a isso ou alguma outra dica, comenta aqui e vamos conversando sobre. Vocês sabem, eu adoro conversar com vocês nos comentários. Antes da gente ir embora, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também, porque assim o YouTube te avisa toda vez que sair vídeo novo aqui no canal e você não perde nenhum. E compartilha com os amigos, pra gente crescer, pra gente chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas a criar uma comunidade cada vez mais unida e que se ajuda. É assim que eu entendo que vocês gostam do conteúdo, que me motiva a estar aqui a cada dia. E me segue também nas outras redes. O arroba tá aqui do ladinho, lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e alguns videozinhos de dicas mais rápidas e serão muito bem-vindos lá também. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Ah, peraí! Assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!